Imagine um mundo onde as ideias e os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade ainda eram conceitos distantes para a maioria das pessoas. Um mundo dominado por monarquias absolutas, igrejas opressoras e sociedades fechadas que pouco valorizavam o indivíduo. Agora imagine alguém que ousou desafiar esse cenário, criando não apenas uma organização secreta, mas uma filosofia que revolucionaria não só o modo como as pessoas se relacionavam, mas também como pensavam sobre si mesmas e sobre o mundo ao seu redor. Essa pessoa foi James Anderson, e sua contribuição mais famosa, a Constituição Maçônica, é o tema do nosso vídeo hoje. Se você já ouviu falar da maçonaria e sentiu curiosidade sobre suas origens, ou se quer entender como ela mudou a história, então prepare-se, porque vamos adentrar um dos capítulos mais fascinantes da humanidade. Tudo começou no início do século XVIII, em uma época de grandes transformações políticas, religiosas e sociais. A Europa estava fervilhando com novas ideias iluministas, e a busca por conhecimento e liberdade começava a ganhar força. Foi nesse contexto que James Anderson, um pregador protestante escocês, foi encarregado de codificar os princípios fundamentais da maçonaria moderna. Mas o que teria levado Anderson a aceitar essa tarefa? Será que ele sabia que estaria escrevendo algo que influenciaria milhões de pessoas ao longo de séculos? Ou será que ele simplesmente viu ali uma oportunidade de deixar sua marca na história? Para responder a essas perguntas, precisamos entender quem era James Anderson e qual era o momento histórico em que ele vivia. Nascido na Escócia, Anderson era um homem profundamente imerso nos debates teológicos e filosóficos de sua época. Ele era membro da Igreja Presbiteriana, mas também era maçom, o que o colocava em uma posição única, a de alguém que conseguia enxergar as nuances entre fé, razão e sociedade. Essa combinação de experiências pessoais e intelectuais o tornava perfeito para a missão de criar algo que pudesse unir homens de diferentes credos e classes sociais sob uma bandeira comum, a busca pela verdade e pelo aperfeiçoamento pessoal. Mas o que exatamente estava acontecendo na maçonaria naquele momento? Na virada do século XVII para o XVIII, a maçonaria operativa, aquela formada por pedreiros e artesãos, estava dando lugar à maçonaria especulativa, composta por homens que buscavam reflexões mais profundas sobre a vida, o universo e o papel do ser humano nele. Esse novo tipo de maçonaria precisava de uma base sólida, algo que pudesse orientar seus membros e garantir que todos compartilhassem os mesmos valores. Foi nesse vácuo que Anderson foi chamado para agir, e o resultado foi nada menos que revolucionário. A Constituição Maçônica de 1723 foi o primeiro documento oficial a estabelecer as diretrizes para a maçonaria especulativa. E aqui está o segredo por trás do sucesso dessa Constituição. Elas não eram apenas regras rígidas e dogmáticas. Ao contrário, elas eram uma síntese magistral de tradição e inovação, combinando elementos da antiga maçonaria operativa com os ideais do iluminismo. Anderson conseguiu criar algo que fosse ao mesmo tempo respeitoso com as raízes históricas da ordem e adaptável às necessidades de uma nova era. Dentre os pontos mais importantes da Constituição, destacam-se os princípios fundamentais que guiam os maçons até hoje. O primeiro deles é a crença em um ser supremo, conhecido na maçonaria como o grande arquiteto do universo. Essa ideia genial permitiu que homens de diferentes religiões pudessem coexistir harmoniosamente dentro da ordem, sem disputas sectárias. Em segundo lugar, está o compromisso com a moralidade e a virtude. Anderson enfatizou que os maçons deveriam ser exemplos de retidão em suas comunidades, promovendo justiça, caridade e respeito mútuo. Outro ponto crucial da Constituição é a ênfase na educação e no progresso contínuo. Para Anderson, o verdadeiro maçom não era apenas alguém que frequentava as lojas, ele era alguém que buscava constantemente expandir seus horizontes, tanto no campo do conhecimento quanto no do comportamento ético. Essa visão ajudou a transformar a maçonaria em uma força motriz para o desenvolvimento cultural e científico da época, influenciando figuras como George Washington, Benjamin Franklin e Voltaire. E não podemos esquecer a questão da igualdade. Sim, você ouviu certo, igualdade. Embora a sociedade do século XVIII ainda fosse extremamente hierárquica, a Constituição declarava que, dentro da loja,
todos os maçons eram irmãos e mereciam tratamento igualitário. Isso era algo radical para a época, especialmente considerando que muitos membros da maçonaria pertenciam às classes altas da sociedade. A ideia de que um nobre e um comerciante poderiam se sentar lado a lado em pé de igualdade era uma mensagem poderosa que ecoava os ideais democráticos que surgiriam décadas depois. Agora, pense no impacto que essa constituição teve na maçonaria especulativa. Antes de Anderson, a maçonaria era fragmentada, com cada loja operando de acordo com suas próprias normas e costumes. A Constituição trouxe uniformidade e estrutura, permitindo que a ordem crescesse de maneira organizada e eficiente. Elas também serviram como uma espécie de carta magna para os maçons, garantindo que todos soubessem quais eram os valores e objetivos da organização. Mas a importância da Constituição vai muito além disso. Elas ajudaram a moldar o próprio conceito de modernidade. Muitos dos ideais defendidos por Anderson, como liberdade de pensamento, tolerância religiosa e igualdade de direitos, se tornariam pilares das revoluções que transformariam o mundo no século XVIII. Não é exagero dizer que a Constituição maçônica fora uma das sementes que germinaram movimentos como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Você pode estar se perguntando, tudo isso realmente importa para nós hoje? A resposta é sim. A Constituição de Anderson continuam sendo estudadas e reverenciadas pelos maçons contemporâneos. Elas são um lembrete constante de que a maçonaria não é apenas uma sociedade secreta, mas uma escola de virtudes e princípios que podem ser aplicados na vida cotidiana. Além disso, elas inspiram gerações a buscar um mundo melhor, onde as diferenças sejam celebradas e os valores humanos sejam colocados acima de qualquer divisão. Mas há mais um aspecto fascinante que devemos explorar: o legado simbólico da Constituição. Elas não são apenas um conjunto de regras, elas representam a própria essência da maçonaria. Cada palavra escrita por Anderson carrega consigo uma camada de significado que transcende o texto literal. Para os maçons especulativos, a Constituição é uma bússola moral, um guia para navegar pelas complexidades da existência humana. Porém, a história de Anderson e de sua Constituição não termina aqui. Há mistérios e debates que ainda cercam esse documento. Alguns historiadores questionam a autenticidade de certos trechos, enquanto outros discutem a influência real que Anderson teve sobre a maçonaria moderna. Essas discussões não diminuem a importância de sua obra. Pelo contrário, elas adicionam camadas de profundidade e intriga narrativa. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, que a maçonaria é muito mais do que mitos e lendas. Ela é uma instituição profundamente enraizada na busca por conhecimento e progresso humano. Segundo, que a Constituição de Anderson são uma prova de que as ideias têm o poder de mudar o mundo. E finalmente, que cada um de nós pode encontrar inspiração nesses princípios para construir uma vida mais significativa e impactante. Se você chegou até aqui, provavelmente está tão fascinado quanto eu com essa história incrível. Mas aqui vai uma pergunta importante: o que você fará com essas informações? Vai simplesmente assistir ao vídeo e seguir em frente, ou vai mergulhar mais fundo nesse universo fascinante? Se você quer saber mais sobre a maçonaria, suas tradições e seus mistérios, eu tenho uma sugestão para você. Clique no botão de inscrição agora mesmo e junte-se à nossa comunidade de curiosos e apaixonados por história e filosofia. Assim, você não perderá nenhum dos próximos vídeos, onde vamos explorar ainda mais temas como este. Além disso, ative as notificações para ser avisado sempre que publicarmos algo novo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque histórias como essa merecem ser conhecidas por todos. Antes de encerrar, quero deixar uma última reflexão. Assim como James Anderson desafiou seu tempo para criar algo duradouro e transformador, cada um de nós tem o potencial de fazer a diferença no mundo. Que tal começar hoje, inspirando-se nos princípios que moldaram uma das organizações mais influentes da história? Deixe seu comentário abaixo contando o que achou deste vídeo e compartilhando suas próprias ideias sobre o tema. Até a próxima! Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva,
Torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.